Você já recebeu um dinheirinho extra? Aquele valorzinho que vem na sua conta a mais para acrescentar no seu salário ou nos seus rendimentos? E aí você gastou o dinheiro, torrou, não sabe como, nem sabe quando, nem sabe por quê. E você ficou duro, ficou sem dinheiro. Sabe o que é isso? É sintoma de que você foi enganado. Você já parou para questionar? Já parou para se perguntar o porquê que isso acontece? É uma coisa chamada termostato financeiro. Termostato é o seguinte, sabe o ar-condicionado da sua casa? Você programa ali 20 graus. E aí a temperatura do ambiente, quando atinge 20 graus, ele mantém aquela temperatura ali. Ele desliga e se a temperatura sobe, ele aciona de novo e baixa a temperatura para os 20 graus que você programou. E assim funciona. Da mesma forma funciona o nosso termostato financeiro que está na nossa mente. Nós estamos acostumados a lidar com a quantidade de dinheiro que o nosso termostato financeiro está programado. Se você está acostumado a lidar com 5 mil reais por mês, você pode ganhar 7. De repente, ali, 2 mil a mais, 2 milzinho extra na sua conta. Você vai torrar aquele dinheiro até você voltar a ficar com os seus 5. Se você pega ali 3 mil, 7 mil, você torra aquele dinheiro todo. Quer ver um exemplo? Se você começa a ganhar 3 mil a mais, digamos que você ganhe 7 mil reais por mês, e agora você ganha 3 mil a mais, você está ganhando agora 10 mil reais por mês. Automaticamente você sobe o seu padrão de vida para se equiparar ao seu salário. Isso não acontece? Ou eu estou inventando coisas aqui? Isso acontece, não acontece? Fala a verdade. Tem um livro muito famoso, Os Segredos da Mente Milionária. E aqui na página 24, ele apresenta o que ele chama de processo de manifestação. E tem a seguinte sequência: pensar, sentir, agir e colher os resultados. Ou seja, pensamento gera sentimento, que gera ação e gera resultado. E o que eu fiz no meu livro A Bíblia Não Romantiza a Pobreza? Aqui no capítulo 11, eu fiz um capítulo sobre crenças limitantes. Então eu acrescentei um detalhe interessante a esse raciocínio dos segredos da mente milionária. Onde ele fala pensamento, gera sentimento, ação e resultado, eu coloquei antes do pensamento as crenças. As crenças formam o pensamento, que gera sentimento, gera ação e gera resultado. Assim que funciona o processo de manifestação na prática. Como que eu faço para mudar, então, não meus pensamentos, mas mudar as minhas crenças? Porque a minha crença, ela forma o meu pensamento. Você precisa de alguns passos. Vou te falar quais são esses passos, mas primeiro eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque se você gosta desse tipo de conteúdo profundo e fixo na Bíblia Sagrada, eu peço que você se inscreva no canal e participe conosco dessa comunidade cristã que só cresce, focada em princípios bíblicos e identificação de falácias que trazem e fazem com que o povo de Deus viva na escassez. Deus quer que você seja rico? Não sei. É propósito de Deus, quem vai saber? Porém, uma coisa é certa. Deus quer que você seja fiel e administre os recursos que Ele te der, sejam poucos ou sejam muitos. Mas você e eu, nós somos mordomos, precisamos administrar os recursos que vêm das mãos do Senhor. Porque Deus confiou a cada um de nós uma certa quantidade de riquezas, uma certa quantidade de dons, e se quisermos mais, precisamos nos qualificar. Fique tranquilo. Se você acha que Deus não vai te dar riqueza, tudo bem, não tenha problema. Não tenha problema com isso, porque Ele só vai dar riqueza para aquelas pessoas que souberem administrar as suas riquezas. Deus não vai te dar um dinheiro para que você se perca, vislumbrado com o dinheiro. Sabe uma coisa que eu aprendi? Enquanto você focar no dinheiro, meu amigo, minha amiga, você não vai ter dinheiro. Você precisa focar em legado, em fazer das pessoas, você precisa focar em ser um bálsamo para fazer da vida das pessoas um pouquinho melhor. Você precisa ser a mão de Deus na terra. Então, como você faz isso? Através dos seus recursos financeiros, usando-os para glorificar a Deus, usando-os para o avanço da obra de Deus na terra. Usando para ajudar as pessoas, não focando no egoísmo, não focando apenas em você, não, foque nos outros. Tire o você de cena, tire o eu, tire você de cena e foque mais nas pessoas. E para você que ficou até aqui, vamos falar os passos para a gente combater essas crenças limitantes, essas crenças errôneas que nos ensinaram? Primeiro passo, você precisa identificar.
Então você precisa identificar aquilo que te faz mal, aquela crença bíblica erroneamente ensinada ou não. Por exemplo, eu não nasci para ser rico. É bíblico? Não, não é bíblico. Mas é uma crença limitante. Então você vai identificar essas crenças, tá? Pega um papelzinho, um lápis, uma caneta e vai anotar. Coloca uma coluna assim e fala assim, identificar. E você vai identificar. Analise na sua infância, na sua juventude, crenças que você ouviu que foram impostas por pastores, professores, até pelos seus pais, cuidadores, seus tutores. Pessoas que queriam o seu bem, mas que, por engano, acabaram ensinando para você crenças que limitaram o seu pensamento em relação ao dinheiro, em relação às finanças. Depois que você identificar, você vai colocar uma próxima coluna e vai questionar. Então, identificar, questionar. Você vai olhar para essa crença e falar, tá, por que essa crença faz sentido para mim? Aí você vai identificar. Por exemplo, rico não vai para o céu, rico é mau, rico é corrupto. Ué, peraí. Pesquise personagens bíblicos que eram ricos e que eram fiéis ao Senhor. Então você vai questionar. Depois que você identificar e questionar, você vai ressignificar. Ou seja, você vai identificar uma crença limitante que fala que rico não vai para o céu. Você identifica, você vai questionar e trazer pessoas que eram ricas e que eram fiéis ao Senhor. Terceiro ponto, você vai ressignificar, você vai trazer um novo significado. Ressignificar é isso, você vai trazer um novo significado. Por exemplo, não posso mudar o meu destino. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Pobreza é sinônimo de humildade. Aí você lembra de Deuteronômio 8,18, que Deus nos dá força, nos dá poder para gerarmos riqueza. Mas riqueza não é dom de Deus. Aí você vai para Eclesiastes 5,19, onde fala que Deus, ele nos capacita com bens e que os bens devem ser desfrutados, são frutos do nosso trabalho, e que aproveitar a vida, aproveitar esses bens também é dom de Deus. Eu vou deixar aqui em cima um card, e esse card ele vai apontar para um vídeo onde eu falo dos 7 cristãos milionários que me chamam particularmente a atenção. Tem muitos outros, mas esses me chamam a atenção. E você vai entender como as pessoas eram cristãos antes na pobreza, e são cristãos hoje, na riqueza. Vale a pena conferir esse vídeo. E para encerrarmos esse vídeo, vamos falar da visualização criativa, que é o último ponto. O que é essa visualização criativa, Alexandre? Você vai mentalizar todos os dias, de manhãzinha, depois que você fizer o seu momento de comunhão com Deus, o seu devocional, e à noite, antes de você deitar, você vai visualizar, você precisa traçar um plano de onde você quer estar, de como você quer estar daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Visualize isso. Se você puder, imprima isso num papel, coloque num caderno, colado num caderno ou numa pasta catálogo para você ir folheando e tenha isso sempre com você. É como se fosse um mural dos sonhos, sabe? E você vai visualizar. Visualize o que você terá conquistado pelo poder de Deus. Visualize como você vai usar os seus recursos para a honra e glória do Senhor. E essa é uma visualização criativa. Você precisa visualizar e você vai começar a co-criar juntamente com Deus essa nova realidade na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer na sua vida. Se você estiver alinhado com os propósitos divinos, se você estiver com o coração nas mãos do Senhor, Ele vai derramar as bênçãos na sua vida. Sejam poucas, sejam muitas. Ele vai derramar na medida que Ele considerar correta para você. E tem coisa melhor do que viver dentro dos planos de Deus? Não tem. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Se você não entendeu muito bem uma parte ou outra, volte o vídeo, assista de novo. Eu sei que são temas um pouco difíceis, um pouco delicados, mas você precisa parar para analisar e estudar isso, porque você só vai ter benefícios quando você tiver o entendimento correto daquilo que é explicado aqui. Nós estamos aqui para servir, lembre-se sempre disso. Deus é o dono, nós somos apenas mordomos.